Bom, o episódio da medida provisória 927, que o governo Bolsonaro teve a proeza de editar e de revogar, pelo menos em parte, em menos de 24 horas, um episódio desastroso para o país e desastrado do ponto de vista do governo. Esse episódio pode ser visto como um sintoma de um movimento mais profundo ocorrido na sociedade brasileira nas últimas 2 semanas. Que movimento é esse? O isolamento do governo Bolsonaro. Ele se aprofunda. É sobre isso que eu queria conversar agora e peço que você fique até o final, porque nós vamos mostrar, inclusive, alguns gráficos, números que indicam exatamente esse movimento, essa mudança na sociedade brasileira. Eu peço também que você se inscreva na TV Afiada. Nós estamos numa campanha para chegar a 1 milhão de inscritos. Estamos bem perto disso. Então peço que você se inscreva e nos acompanhe até o fim. No dia 15 de março, o governo Bolsonaro quebrou o cristal. Ali se rompeu alguma coisa. Uma sociedade já temerosa, com medo do que poderia vir, e o presidente foi para o meio do povo, convocou as manifestações. E ali alguma coisa se rompeu, inclusive entre os apoiadores de Jair Bolsonaro. Isso ficou muito claro na semana passada, os panelaços em todo o Brasil. Vamos retomar um pouco dos panelaços, o som das panelas. Esses panelaços significaram que alguma coisa já havia mudado. E logo depois vieram levantamentos, inclusive levantamentos sobre os humores nas redes sociais. A Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, fez uma dessas pesquisas e indica, olha o gráfico aí. Esse setor em azul mostra os bolsonaristas isolados, numa bolha, cada vez menores, com dificuldade para dialogar com os outros setores das redes. Essa é uma indicação muito forte. O pessoal que faz a pesquisa percebeu também uma outra tendência, o tal do centro ou a centro-direita no Brasil ocupando espaço, reocupando espaço no debate público. Então as duas coisas, os panelaços e as redes sociais, com esse gráfico que representa muito bem o que ocorreu no Brasil. Enquanto a sociedade já discutia se Bolsonaro conseguiria ficar até o fim e qual seria o custo de manter Bolsonaro durante uma crise gravíssima no setor de saúde, no coronavírus, os bolsonaristas reagiram e soltaram nas redes sociais 2 ideias muito fortes. Uma, coronavírus é um vírus chinês, é uma conspiração chinesa. Memes, inclusive pastores, líderes religiosos, colocaram ali a bandeira do Brasil como se houvesse uma invasão chinesa para dominar o Brasil. É claro, estavam aí replicando o pensamento do chefe deles, Donald Trump. E o segundo pensamento que eles espalharam também nas redes. Infelizmente vão morrer algumas pessoas, né? Mas o pior mesmo é a crise econômica. Então, o áudio do Roberto Justus, vamos relembrar o que o Justus falou? Dos que morrem, mesmo dos velhinhos, só 10 a 15% deles morrem. Para a maioria da população mundial, se pegarmos o vírus, que seria bom, ele já criaria anticorpos e acabaria de uma vez. Mas esse isolamento vai custar muito mais caro. Você está preocupado com os pobres? Você vai ver a vida devastada da humanidade na hora do colapso econômico, da recessão mundial. Não dá para comparar com um vírusinho que é uma gripezinha leve para 90% das pessoas. Outra fala importante, dono do restaurante, aí muito amigo do Luciano Huck, também disse, vai morrer algumas pessoas, 6, 7 mil, mas fazer o quê, né? O importante é não parar o Brasil. Isso teve alguma ressonância junto às classes mais altas. O empresariado brasileiro está muito preocupado com a epidemia, não pelas mortes, mas pelos lucros que vão cessar durante essa fase. E aí a cereja no bolo. Bolsonaro viu a chance de repactuar essa aliança que ele estabeleceu na eleição entre a grande burguesia brasileira e o bolsonarismo, que não é da grande burguesia. Ele, de fato, é um outsider. Fez essa aliança na eleição, essa aliança estava ameaçando se romper e ele viu a possibilidade de mostrar, eu sou um de vocês, sou um soldado a serviço de vocês, e publicou a medida provisória. Portanto, a medida provisória foi uma sinalização para tentar repactuar com esses setores que estiveram com o bolsonarismo de maneira muito firme e ainda estão em boa parte por causa da política econômica, por causa do Paulo Guedes. Não é à toa que logo que a medida provisória saiu, os setores mais à esquerda e mesmo de centro reagiram. Ciro Gomes, fortemente, Flávio Dino,
o Boulos. O Lula se manteve meio em silêncio, eu não entendi ainda essa tática do Lula, uma escolha de ficar meio discreto. Rodrigo Maia, pelo centro. Agora, o João Dória cometeu um erro, né? Saiu defendendo a medida provisória, que logo depois seria retirada pelo Jair Bolsonaro. Avaliamos de maneira positiva. A medida foi acertada, a medida do governo federal e do presidente Bolsonaro em relação como medida provisória que permite a suspensão dos contratos de trabalho, evitando demissões em massa. Por que o Dória defendeu? Porque, claro, essa medida provisória foi pactuada com a elite financeira, a elite empresarial brasileira. Foi um sinal. Então o Dória ali mostrou, olha, eu também tô, nessa aí eu tô junto, né? O Bolsodória voltou a se formar nesse momento. Acontece que a oposição foi tão grande, a gritaria, o Bolsonaro percebeu que tinha cometido um erro gravíssimo e mandou retirar pelo menos essa parte que falava em deixar de pagar salários, imagine só, deixar de pagar salários durante 4 meses para salvar as pessoas jurídicas e matar de fome as pessoas físicas no Brasil. Bom, foi obrigado a retirar, mas já havia outros sinais de desgaste profundo. 2 pesquisas importantes. Primeiro, a pesquisa do Datafolha, mostrando que os governadores são muito mais bem avaliados na crise, na gestão da crise, do que o presidente. 54% aprovam a gestão dos governadores e só 35% aprovam a gestão de Bolsonaro. Eu ainda acho muito, né? 35% estão achando que está bom o que o Bolsonaro está fazendo. É incrível, né? Governadores das mais variadas tendências. Rui Costa, na Bahia, por exemplo, reabriu um hospital privado que estava fechado há vários anos, está comprando os respiradores para que as pessoas possam ser atendidas. João Dória, aqui em São Paulo, com uma série de ações, junto com o prefeito de São Paulo, do PSDB, abrindo hospitais de campanha, reabrindo leitos no Hospital das Clínicas. Flávio Dino, no Maranhão, com menos recursos, mas também várias ações acontecendo Brasil afora, enquanto o Bolsonaro ficou atrapalhando. Então isso está marcado já na mentalidade, de maneira simbólica, na cabeça dos brasileiros. O Bolsonaro encolheu na crise do coronavírus. E uma outra pesquisa que para ele é muito complicada. Em São Paulo, o Ibope mostra que 48% consideram a gestão, aí de uma maneira geral, a gestão Bolsonaro, avaliam como ruim ou péssima. E só 25% de ótimo bom. São Paulo pode ser um indicativo do que já aconteceu no Brasil. Bolsonaro desce do patamar dos 30%, 35% para 25% de aprovação. Esse é o novo teto dele, talvez até abaixo disso conforme a crise avance. Então é um governo que ficou menor. Quanto menor, mais radical, mais extremista. Quanto mais extremista, cada vez menor. Um caminho sem volta, de isolamento, é o que aguarda Jair Bolsonaro nas próximas semanas. Uma imagem que simboliza muito bem essa falta de comando é a entrevista coletiva patética dos ministros na última segunda-feira. Uma pergunta simples de um repórter e eles ficam em silêncio. Não sabem o que responder. Uma cena que mostra falta de comando, fim de festa. E o que é mais grave? O ministro Paulo Guedes da Economia estaria em casa no Rio de Janeiro, no meio da crise, isolado, abatido, profundamente abalado. Um país praticamente sem comando, no meio da crise mais grave de saúde de nossa história. E aproveitar para perguntar também se vocês foram orientados por que não usar máscaras hoje, se usaram da última vez. O que é que mudou no protocolo? Bom, vamos para a próxima pergunta.